Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma gravação desse nosso estudo que vai do artigo 1 ao 672 da IN 128 do INSS. Vamos estar juntos nessa jornada e nós vamos tentar estudar da melhor maneira possível, lendo e comentando os artigos por artigo dessa IN. À medida do possível eu vou grifando elas e para a gente poder comentar melhor. E lembrando também, só para quem não entender ou ficar despercebido, esse é um estudo para quem vai usar a IN 128 para resolver seus problemas no INSS, por exemplo, no âmbito administrativo. Ele não tem uma intenção de que você vai usar isso também para o judiciário, porque muitas vezes vocês vão ver que eu vou dizer algo aqui que no judiciário resolve de outra maneira. E a gente vai ficar meio perdido se for nesse sentido. Eu vou usar então aqui a IN 128 voltada para o INSS, para você, no seu pedido administrativo, conseguir sucesso e ter êxito nas suas causas, nos seus pedidos, e assim deixar o cliente feliz e você ficar feliz. Dando continuidade então na leitura, nós vamos passar ao artigo 6º da IN. O artigo 6º da subseção única fala o seguinte: observadas as formas de filiação, a caracterização do trabalho como urbano ou rural para fins previdenciários depende na natureza das atividades efetivamente exercidas pelos segurados obrigatórios e não da natureza das atividades do seu empregador. Ou seja, vai precisar olhar a natureza da atividade efetivamente exercida, não a natureza do empregador, tá bom? Parágrafo único. O segurado, ainda que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural no período anterior ou posterior à vigência da Lei 8213 de 91, que é a Lei de Previdência, será considerado para será considerado como filiado ao regime urbano, empregado ou contribuinte individual, conforme o caso, quando enquadrado nas seguintes atividades, dentre outras. Aqui então ele vai elencar algumas atividades que vai ser considerada urbana, não rural, tá bom? Primeira delas, inciso primeiro, o carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não se caracteriza como rural. O inciso segundo, então, o motorista com habilitação profissional e tratorista. Aqui o intuito que a gente já vê que a IN está levando a gente a crer que aquele que não é o braçal rural, ele não vai ser enquadrado como segurado rural. Por quê? O cozinheiro da fazenda, por exemplo, ele não seria enquadrado como sendo rural. Já desculpa aqui, a demora aqui. O carpinteiro, pintor. Já o tratorista também não. Quando a gente olha, por exemplo, a lei que trata das atividades rurais, a gente tem que a lei 5889 de 73, ela trata do serviço rural. E quando a gente olha essa lei, ela vai dizer o contrário que das atividades, né? Não tem nada a ver essa daqui. Mas na IN, no INSS, ele vai levar isso em consideração. Que para ele, basicamente, vai ser rural aquele que exerce atividade de braçal rural, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado no INSS para enquadramento. Inciso terceiro. O empregado do setor agrário, específico de empresas industriais ou comerciais, assim como entendido o trabalhador que presta serviço ao setor agrícola ou pecuário, desde que tal setor se destine, conforme o caso, à produção de matéria-prima utilizada pelas empresas agroindustriais ou à produção de bens que constituam objeto do comércio por parte das empresas agrocomerciais, que, pelo menos, desde 25 de maio de 71, vigência da Lei Complementar número 11, vinha sofrendo descontos das contribuições para o antigo Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, ainda que a empresa não as tenha recolhido. Aqui deixa claro que a responsabilidade é do empregador, pelo menos isso, né?
mas a gente vai ver que também elas ficam de fora desse enquadramento como rural. Também não vão enquadrar como rural empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que presta serviço indistintamente ao setor agrário e ao setor industrial ou comercial. Tá vendo? É bem objetivo. Então você tem uma empresa que ela presta nesse setor, ele está fora. O motosserrista está fora também. O veterinário, administrador e todo um empregado de nível universitário. Ou seja, mais uma vez, claro que para você enquadrar tem que ser braçal. Tá vendo? Esses aqui ficam de fora. Também ficam de fora empregado que presta serviço em loja ou escritório. O administrador de fazenda, exceto se demonstrado que as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas. Ou seja, ele estava anotado como administrador da fazenda, mas ele era braçal da fazenda, trabalhava lá, trabalhava mesmo na lida, como a gente fala, ali no dia a dia. Então ele não vai enquadrar, se não for isso. Agora, se você mostrar que a realidade dele era diferente, você tem uma brecha aqui para poder estar enquadrando ele como rural, tá? E a gente vai ver mais para frente aqui, mas qual que é a importância disso? É que você vai fazer uma aposentadoria rural, por exemplo, com a idade menor, o valor maior, hoje ainda o cálculo dele é um valor um pouco melhor, tá bom? Vamos agora passar à seção 2 do não filiado. O artigo 7º, ele diz que o não filiado é todo aquele que não possui forma de filiação obrigatória ou facultativa ao regime geral de previdência social, mas se relaciona com a previdência social. No parágrafo único, não será observada a idade mínima para o cadastramento do não filiado, exceto do representante legal e do procurador. Por exemplo, todo mundo que não for inscrito na Previdência, não for filiado à Previdência, como de forma obrigatória ou facultativa, como a gente viu que a gente pode fazer inscrição, ele vai se vincular, mas ele vai ser um não filiado. O dependente, por exemplo, os procuradores que vão lá, que pode não ser um filiado do INSS. Agora, o representante legal da pessoa também pode não ser filiado. Esse daí, eles vão ter idade para exercer esses ônus aqui, né, de procurador legal e de procurador e do representante legal, mas eles não vão ser filiados ao regime, tá bom? A gente vai passar a seção 3 da inscrição. Vocês vão dar uma passada só por cima aqui, ó. Ele é bem grande, esse artigo da inscrição. A gente vai ler ele de uma vez, com calma. Esse bloco vai ficar talvez um pouco maior. Então a gente vai passar para um outro bloco, fazer a análise dele de uma forma separada. Agora, acho que deixou claro aqui, vocês entenderem que a importância da subseção única aqui fala dos trabalhadores rurais, né? De como a gente vai enquadrar, como eles são desenquadrados antes da lei de previdência. Lembrar que a gente tem na justiça um entendimento um pouco diferente, então se a gente for trabalhar na justiça, pode usar a justiça. Ainda mais, ó, por exemplo, o tratorista aqui, ó, a gente pegar esse que presta serviço como tratorista, é bem claro que ele trabalha lá na lavoura, tem a lida dele como rural, né? Então tem muitas outras coisas. Na empresa industrial, muitas vezes ela divide em área comercial, em rural e industrial. Por exemplo, a usina. Então a gente toma cuidado que para como resolver isso. Mas a IN ela retira esse poder do servidor, tá bom? Que ele fica vinculado, então ele não pode observar de outra maneira. Vamos parar por aqui esse bloco e a gente continua no bloco seguinte, a subseção 3 da inscrição.